registrar um agradecimento especial à Repsol, né? Porque esse coffee break que a gente está conseguindo degustar nos intervalos é uma oferta e uma gentileza da Repsol com o evento. Eles vão estar aqui na mesa de parceria e inovação, mas é importante registrar, porque, às vezes, na organização de um evento como esse, quem não está na linha de frente não sabe das dificuldades para a captação de recurso, para a construção de um trabalho de qualidade. Mas eu queria, então, aproveitando que a mesa... José, que a mesa já se reorganizou, para passar, então, um tempo para os debates, que eu acho que é um dos nossos compromissos mais importantes com esse workshop. Eu lembro que tem a Adriana, Marcelo e eu acho que a Lorena, que vão estar aqui para a gente fazer também blocos de pergunta para ganhar tempo no debate e para a gente poder avançar nos questionamentos que a gente trouxe. Então, agora a gente abre para vocês e vamos tentar começar. Por favor, se identifica e perguntas assim bem objetivas também, tá? Oi, boa tarde. Meu nome é Tádia, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável da Rural. Minha pergunta vai no sentido do financiamento da pesquisa. O que vocês acreditam como nortear a pesquisa, ao mesmo tempo que esse financiamento, às vezes, vem de empresas que têm como compromissos ou como pressupostos conceitos diferentes do que a pesquisa se propõe. Muitas vezes, por exemplo, a Cúpula dos Povos, hoje em dia, tem o patrocínio da Fundação Ford, e eles assumem isso como uma contradição, né? Principalmente para o José e para o Felipe, e também para o Felipe perguntar... Ele falou essa coisa do Saara, das placas, e eu estava lendo uns textos sobre geoengenharia, e dizendo como tem sido usado o medo e o pânico, e a própria crise climática para poder ter essas soluções de convergência tecnológica em pesquisa e que muitas vezes não são regulamentadas, não têm menor participação da sociedade. Tem dois pontos que primeiro, eu sou do IBAMA há muitos anos, como foi falado, o professor falou ali, eu já me mordi aqui, me vi na obrigação só para esclarecer. Então, primeiro, a questão da corrupção, que é uma questão muito séria, é um câncer nesse país, principalmente, é uma herança maldita. Quanto a isso, eu queria, por ser do IBAMA até, e na época em que realmente houve na mídia, né, corrupção dentro do órgão e PPP, paralelamente, o mensalão estava acontecendo no país e o próprio presidente da República banalizou a questão da corrupção, achando que era por aí natural, né? E o próprio governo atual chama de mal feito. Quer dizer, são formas e formas de escamotear o que tem que ser enfrentado pela sociedade. Esse é um problema nosso mesmo, que é o nosso dinheiro que está indo para o ralo. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo, professor Felipe e Denise também, e Marta também tocaram. Bom, enfim, todos os que estão na mesa. Que eu queria problematizar um pouco mais. O próprio país que está sediando, que é o meu país, a Rio+20, o carro-chefe, o nosso grande trunfo na manga é o pré-sal e o petróleo, né? A base está aí. As contradições que eu digo que a gente vive, eu, como brasileira, ufanista, acho que a gente tem que aproveitar o momento, mas tem que ter reflexão quanto a isso, como muito bem colocou a Marta. Este modelo, pelo todos os dados que estão aí, ele não se sustenta. Se nós tivermos a intenção, o capitalismo é o que está posto, né? Que é o sistema que está dominando.
Se houver para atender às necessidades e não atender necessidades dos mais pobres, só dando um exemplo, 20% dos recursos naturais são consumidos pelos americanos. Até 6%, que não passa de 6%, um continente inteiro da África, esse mesmo percentual. Então, esse modelo ele não se sustenta, já que a gente está falando em sustentabilidade, né? Então, para começar, eu acho que a gente tem que refletir sobre a crise civilizatória mesmo. A questão não é crise ecológica, é uma crise civilizatória de modelo econômico que não se sustenta. E cada vez ele aumenta o fosso, né, entre ricos e mais pobres dentro do mesmo país e entre países do norte e do sul. Eu queria colocar mais areia aí no caminhãozinho. Obrigada. Boa tarde, eu sou Elizabeth Oliveira, sou jornalista e aluna de doutorado do PPED. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a seguinte questão. O Brasil está prestes aí a sediar a Rio+20, né? Cada vez mais se posiciona como um líder global na discussão de práticas sustentáveis. E, por outro lado, internamente, o Brasil está discutindo flexibilização do Código Florestal. Até que ponto essa dicotomia prejudica a imagem do país, né, como um país que quer se posicionar cada vez mais como um líder? E como é que vocês analisam a questão da academia, da posição da academia ter sido ignorada pelo governo brasileiro na discussão sobre as mudanças do Código Florestal? Porque algumas instituições, como a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências e outras se posicionaram, colocaram os riscos que o país estava correndo, né, do ponto de vista ambiental, social, econômico, e o governo, até agora, ele, pelo que a gente pode perceber, ele ignorou essa visão da academia, dos cientistas. Então, queria que vocês avaliassem essas duas questões. Eu acho que essas duas questões a gente deveria passar para todos os membros da mesa, porque elas são questões que, de alguma maneira, têm interfaces com tudo que foi discutido aqui. Eu só queria complementar, você traz o caso do cientista brasileiro, da pesquisa ter sido meio que ignorado na reforma do Código Florestal, e eu queria acrescentar também que a universidade está praticamente ausente das discussões da Rio+20, né? A única discussão que a gente tem mais recente são os convites eventuais para os diálogos, né, que o governo está promovendo, mas, mesmo para você se cadastrar no site da ONU, você tem que se cadastrar como organização da sociedade civil. Você tem que criar mecanismos criativos para se cadastrar. Eu só consegui cadastrar a universidade via Observatório de Áreas Protegidas, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro ela não entra como instituição credenciada. Então, tem alguma coisa errada aí, que volta para o ponto do Fábio, que as pesquisas estão sendo geradas, os cientistas estão pensando, mas eles não estão sendo capazes de interferir na definição do processo de tomada de decisão político, né? O que significa isso? A gente tem que debater. E aí eu vou passar para a mesa toda, mas eu vou começar com o Fábio, porque foi um ponto que ele provocou, e depois a gente faz um rodízio pelas outras questões também de financiamento da pesquisa e da questão da discussão do modelo de desenvolvimento. Elizabeth, eu acho que a sua questão é de fato, bem dentro do ponto que eu estava procurando defender aqui. De um lado, a gente tem uma ciência de alta qualidade no país, do outro lado, ela é ignorada em alguns momentos no que diz respeito à tomada de decisão. Vocês devem ter acompanhado, tanto a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências juntas tomaram um posicionamento acerca do Código Florestal. Esse posicionamento foi publicado uma primeira versão, depois uma segunda versão, e nenhuma das duas foi levada em consideração quando da revisão do Código. A gente vai estar vendo coisa parecida no que diz respeito à expansão de hidrelétricas na região amazônica, que também é um outro desses problemas graves. Então, eu acho que o Brasil
ele vive essa contradição, e o país vai ter que tomar uma decisão mesmo, porque é uma contradição profunda. De um lado, você tem esses casos gritantes de má tomada de decisão socioambiental, até eu diria, não é nem ambiental. O caso de Belo Monte começa com desrespeito a direitos humanos, então, por aí você tira o tamanho do problema. Então, assim, de um lado você tem isso, e do outro lado a gente tem... Você quer ver o maior contraste com o Código Florestal? É o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que foi lançado em 2010, que é um plano fantástico, está sendo subsidiado pelo governo, tem gente... já está sendo tomada iniciativa em relação a isso, para diminuir a emissão de carbono da agricultura brasileira, que, de fato, emite muito, e, ao mesmo tempo, o Congresso vai e me aprova uma versão do código que vai acabar emitindo muito mais carbono até do que o presidente Lula se comprometeu em 2009 em Copenhague. Então, é uma contradição enorme. Eu acho que essa contradição passa muito por um problema que eu acho que caberia ter um outro seminário sobre ele, que é o de falta de alinhamento entre políticas. Se você pegar a política energética brasileira, a política agrícola, e se você pegar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, você vai ver que os três nunca sentaram para conversar um com o outro, e se provavelmente tanto a política de energia como de agricultura forem levadas a cabo, em 2050 vai faltar água no país. Então, eu acho que, do ponto de vista estritamente de política pública, falta esse alinhamento. Os ministérios não conversam, e um plano para desenvolvimento do país tem que ser um plano feito de maneira integrada e não que respeite setor por setor. E a gente sabe como os setores eles são loteados por diferentes partidos políticos, naturalmente o diálogo fica ainda mais dificultado. Então, eu acho que, de uma maneira bem curta, eu acho que a maneira da gente solucionar isso é, de fato, bom, qual o modelo que a gente está atrás de desenvolvimento? O mesmo antigo, que é o modelo que fez com que o Brasil fosse o 6º PIB do mundo, mas, ao mesmo tempo, o 84º IDH, que é paradoxal. Você tem a renda enorme de um lado, uma péssima situação de bem-estar humano, que tem muito a ver com má distribuição de renda e tudo isso. Quer dizer, claramente o modelo não funcionou. A gente vai seguir no mesmo modelo, que é um modelo que se deu às expensas do recurso natural, claramente, né, até aqui. Então, se a gente concorda, se a gente espera que esse modelo deva ser mudado, o país tem que alinhar as suas políticas e ter uma política mais integrada de desenvolvimento, coisa que hoje não ocorre. E aí, e acaba que você tem ministérios que se opõem uns aos outros. É um cenário, o tempo que eu passei no governo, eu achava aquilo incrível, como um campo de batalha, às vezes, sendo que o Ministério do Meio Ambiente, boa parte das vezes, é o primo pobre na história. Mas, de modo geral, a minha visão é essa. Eu não sei se responde diretamente a tua pergunta. Ben, relativamente á primeira cuestión do financiamento da pesquisa, moito complicado dar resposta a iso. Eu acho que a pesquisa, o nivel de financiamento da pesquisa en xeral é tan baixo que aceitamos todo vale. Todo vale, poñeme un exemplo. Aquí estamos a falar de gobernanza ambiental, biodiversidade. Está Repsol, cando un patrocinio ou apoio, non sei, cando Repsol é unha das grandes petroleiras a nivel internacional que tamén ten unhas implicacións moito evidentes na xeración dos problemas que aquí estamos a tratar. Eu, e iso tamén, en parte, pelo menos polo que a min faz, está relacionado cunha dúbida moito grande que eu teño. A quen lle interesa a nosa pesquisa? A quen lle interesa? Interesa a pesquisa relacionada coa medicina, encontrar novos remedios, mas todo o que ten a ver co ambiente, todo o que ten a ver coa sociedade, coa cultura, interesa para dar titulares, moitas veces, na media, non moito máis. Entón, aí tamén, do ponto de vista do cientista, temos de ser críticos para nós propios. Entón, ese é un problema tamén derivado dun sistema
que nos ten atado. E aí tamén posso enlazar con outra cuestión, como é cual é a pesquisa válida. Cual é a pesquisa válida? Nestes momentos, fora do mundo anglosaxón, non há vida. Non há vida. E as nosas propias universidades, en países de fala hispana, en países de fala portuguesa, en países de fala francesa, están puxando por nós para escrever en inglés, para escrever en certas publicacións controladas por algunhas editoras, única e exclusivamente. Entón, aí tamén eu quase que chamaría que há unha mafia que arrodea a este mundo, non? Depois, a segunda cuestión relativa ao posicionamento contradictorio de Brasil. Eu, claro, vou falar única e exclusivamente desde a perspectiva do meu país, desde a perspectiva española. Infelizmente, as únicas noticias que chegan ou que a media transmite sobre o ambiente, o medio ambiente no Brasil son problemas de desmatamento, problemas de fogos, todos son problemas. Non há a segunda parte. E iso é unha cuestión tamén, unha barreira moito difícil de transformar, de superar. Ese condiciona tamén para que no mundo sigan existindo uns países de primeira, que son os que na teoría teñen políticas conservacionistas, aínda que depois sexa unha falsidade, e outros países que son os responsáveis do desmatamento. Insisto, é desde unha perspectiva, neste caso da España, mas moito probablemente de outros países de Europa tamén aconteza o mesmo. Só esa visión máis negativa é a única que chega. Eu sempre falo na TV de cabo que recibo na miña casa, a única emisora brasileira é a Record. A Record, todos sabemos, aí é todo un desastre social o que existe no Brasil. Non é relativamente ao ambiente, ao medio ambiente, é exactamente o mesmo. Algumas perguntas. A primeira era a respeito das energias renováveis, se não me engano. Bom, de fato, muitas dessas energias carecem de um marco regulatório que tenha sido acertado democraticamente. Então, de repente, se torna uma nova, como diria, aplicação, de investimentos e sem grandes preocupações. Por exemplo, na Califórnia, os painéis fotovoltaicos começam a criar problemas, porque estão construindo nas áreas menos valorizadas, mas que são áreas justamente que têm um valor biológico elevado e que pertencem muitas vezes a populações tradicionais. Então, é um problema. Agora, o problema é mais complexo ainda porque os interesses são cruzados. Por exemplo, as eólicas na França. Quem mais apoia as eólicas, subrepticiamente, assim, é a energia nuclear, curiosamente. Então, você vê problema de investimentos cruzados, etc. Bom, e quer dizer, quem mais é contra, contra as eólicas é a energia nuclear, mas eles se apoiam sobre todos os movimentos sociais locais que estão recusando as eólicas porque justamente é feio na paisagem, enfim, motivos estéticos de paisagem, etc., mas também de pássaros que são mortos pelas eólicas, etc. Então, a energia nuclear apoia essas campanhas. Por quê? Porque ela quer que a eletricidade seja só dela, Bom, então, tudo isso é extremamente complicado. Mas, no Saara, por exemplo, bom, de fato, são esses projetos tecnológicos completamente surrealistas, que não têm, a meu ver, a menor chance de funcionar. Mas não gostaria de ser mal entendido.
eu acho que as energias renováveis vão ter um papel super importante. Elas têm que ser desenvolvidas. Agora, se ficarem atreladas ao sistema econômico tal como ele é hoje, aí realmente elas vão ser parte do problema, além de ser parte da solução, né? Mas se fossem assim incluídas num sistema econômico, social diferente, aí sim elas podem desempenhar um papel importante. Eu acho que da mesma forma que o petróleo produziu, entre aspas, a sociedade que conhecemos, eu acho que as renováveis vão produzir, entre aspas, outro tipo de sociedade, porque são mais descentralizadas, mais difusas, etc. E, de qualquer forma, elas não vão ter a rentabilidade, né, o rendimento, mais exatamente, do petróleo. Isso podemos esquecer, né? Então, claro, não falei também de outras energias como o carvão. Bom, foi dito que o Brasil tem petróleo, de fato. Eu acho que as reservas representam 3 anos de produção mundial, mas é importante, de fato. E se for só para o Brasil, dá para prolongar o sistema atual bastante tempo. Aliás, os únicos países que podem continuar algum tempo nessa economia atual são países que têm uma biocapacidade excedente, que têm recursos excedentes, como o Brasil. O Brasil pode continuar. Infelizmente, felizmente, não sei, mas pode continuar. Agora, o Brasil está exportando pegada ecológica para a China, para a Europa, essencialmente, aliás, para alimentar os animais da China, da Europa, etc., né? Então, o Brasil exporta, é um exportador líquido de biocapacidade, né? E tem países que são importadores. Então, isso tem que ver a situação dos países em função disso também, né? Então, de fato, países que têm carvão, a China tem muito carvão, né? A Índia tem muito carvão, a África do Sul tem também. Bom, eles querem se desenvolver graças a esse carvão. A China está criando uma termoelétrica a carvão por semana. Ela mais do que duplicou em 12 anos a quantidade de carvão consumida. Agora, da mesma forma que podemos esquecer a ideia de utilizar a totalidade das reservas de petróleo, podemos esquecer também a ideia de utilizar a totalidade das reservas de carvão. Mesmo porque, quanto mais progredir na extração, estamos nos deparando com custos que estão aumentando muito, primeiro. Segundo, porque seria um crime abominável. A exploração das reservas de carvão representaria jogar na atmosfera mais dióxido de carbono do que já tem a atmosfera, né? Então, quer dizer que estaríamos passando dos 800 partes por milhão, né, ppm. Bom, então, isso seria mudanças climáticas absolutamente drásticas, então seria irresponsável. Bom, mas é possível que os custos cheguem lá antes. Então, para evitar, eu acho, os conflitos, e aí volto um pouco numa outra pergunta, eu acho que como os recursos mais baratos, vão ficar cada vez mais numerosos, possivelmente vamos ter muitos conflitos, inclusive conflitos armados, né, em torno desses recursos, a não ser que a gente encontre outra maneira de lidar com essa questão. Uma maneira de lidar com isso seria, por exemplo, impor uma taxa carbono, né? Aí, a vantagem dessa taxa seria de fazer diminuir a demanda de energia no mesmo passo, mais ou menos, que diminuem as reservas. Aí não teria tensão nos preços, né? E aí reorientaria para as renováveis boa parte dos investimentos, evitaria jogar na atmosfera também. E conservaríamos, porque o petróleo vai ter ainda bastante tempo, vai ser caríssimo, então vamos ter que escolher aonde aplicar, né, o petróleo. Vai ser na agricultura, vai ser no transporte, vai ser na petroquímica, onde? Né? Vamos ter que escolher. Lá onde ele vai ser mais útil, né? E isso para muitos outros recursos. Agora, só terminando sobre o Código Florestal, eu gostaria de dizer que, de fato,
os países como o Brasil, que pode exportar biocapacidade, são países onde, em geral, tem agentes econômicos que cresceram graças ao dumping ambiental, ao dumping social e também aos subsídios diretos e indiretos, formando lobbies extremamente potentes. Então, esses lobbies, como estamos vendo, podem realmente impor praticamente o que eles querem, né? Então, isso não é só o caso do Brasil e do Código Florestal. Observamos isso na França, por exemplo, é o lobby nuclear, que está se impondo, assim, que se criou também graças a subsídios governamentais, etc. Enfim, bom, vou parar por aí por enquanto. Bom, coube a mim, parece que deixar a última palavra, um compromisso realmente interessante, mas eu não vou ser longa na minha manifestação. Primeiro, que nós temos que partir do princípio que o Estado não se volta ao atendimento do bem comum. Pensando sobre essa perspectiva, nós temos que ter uma visão de que ou nós construímos as alternativas ou realmente vai ficar difícil. Vamos ficar aqui em mais um encontro, né? Rio mais 40, mais 60, e Deus sabe lá até quando, porque eu espero não estar mais aqui. Então, eu digo para os senhores uma perspectiva, e vou pegar a fala do professor Andréa. No que diz respeito ao ator público. O ator público não é necessariamente aquele que está voltado a uma função pública, mas simplesmente aquele que se volta ao atendimento das necessidades da coletividade. Então, quando nós ouvimos a Thaís, e Thaís pode estar aqui, nós já tivemos vários trabalhos em conjunto, e que nós éramos ambas funcionárias públicas e que íamos além do que esperavam da gente, não é verdade, Thaís? Além do horário, além das vias normais, em carros que não nos levavam aos locais que nós deveríamos estar, em que nós nos submetíamos às condições, simplesmente porque estávamos imbuídas do sentimento de atendimento ao interesse público. Então, esse é um valor, e eu vou sempre bater nessa tecla, e depois de 20 anos de Ministério Público, posso dizer aos senhores, só falo do que eu faço. Então, estar aqui com os senhores, debatendo sobre crise civilizacional, crise de valores, entre acadêmicos, me parece um ambiente extremamente favorável a convidá-los a uma reflexão do país que nós temos, não obstante o Fábio tenha comentado que nós temos o nosso ativo ambiental, e isso sim eu acho que é realmente o grande valor econômico, não só para agora, mas para o futuro, do que a universidade, aí eu falo da universidade pública brasileira, em assumir realmente o seu papel. Porque nós só vamos ter a capacidade de transformar e de sermos ouvidos, e aí a Marta, quando coloca a situação que sequer foram ouvidos, quando toda a organização parte da ministra do Meio Ambiente, que a Universidade Pública Brasileira sequer foi ouvida, mostra realmente como eles querem se orientar na tomada de decisão. Então, quando nós temos toda essa questão de Belo Monte, da vida, né, do nosso modelo energético, onde o nosso núcleo estratégico sequer lançou uma pequena pergunta: qual é a fonte energética que nós imaginamos para um país como o nosso? Então, é tudo tão primitivo que parece a educação pública brasileira realmente dos nossos bancos escolares. É esse o valor. Então, falar para os senhores, numa tarde como essa, em que me traz um motivo a mais para dizer, saio daqui extremamente feliz por uma situação básica. Tive a oportunidade de conhecer um gestor público municipal que me motiva novamente a começar um processo de movimento social. Porque fala assim, olha, não sei mais a quem falar, não sei mais com quem contar. E outra perspectiva é conversar com o Fábio. Eu falei, olha só, o que você está propondo, a gente pode ter um trabalho importantíssimo de transformar isso em lei. Sabe por quê? Porque simplesmente o dinheiro de compensação ambiental no Estado do Rio de Janeiro está sendo aplicado de uma forma completamente dissociada da legislação. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas já está pesquisando isso. Então, a gente tem que ter um pouco mais de coragem para honrar, porque a maioria aqui já está na minha faixa etária, uma meninada aí dá para um equilíbrio. Então, se nós realmente não tomarmos um posicionamento agora, vamos ficar lá na frente imaginando quanta coisa poderia ter sido feita. E eu digo aos senhores, falar mais sobre o Código Florestal,
Desculpa, não tenho nem terminologia, porque a minha vontade é de falar outra coisa. Aí, como está sendo gravado, eu não quero ser responsabilizada. Mas a verdade é sempre pautada em dois aspectos. Ou alguém está ganhando muito dinheiro com isso, e isso que é o importante, porque os valores, nós chegamos a saber quanto custa cada cabeça, e não é de gado, não. É importante saber disso também. Tudo tem um valor. Quando o professor fala de lobby, né, imagina o lobby da bancada ruralista. Vamos começar a falar mais? Eu não posso. Podemos, sim, se alguém me garantir que eu não falando nomes, a gente fale de... Mas isso é um estelionato intelectual e, no meio acadêmico, nós não podemos fazer isso, porque temos que dar o nome, os números e a fonte, não é isso? Então, o que eu digo para os senhores não vou cansar. Eu tenho mais 4 anos de Ministério Público para me aposentar. E vou me tornar uma empreendedora social, porque já tenho minha aposentadoria, posso até trabalhar de graça, não é verdade? Mas eu digo para os senhores que, se o Estado do Rio de Janeiro, e que está aqui representado por cada um dos senhores, que ocupam efetivamente um espaço nesse Estado, não tomar uma decisão, nós simplesmente vamos estar chancelando essa patifaria que existe nesse Estado. Ponto 1. Ponto 2. Chegou um momento que nós que passamos os 40 anos de idade, aí me incluo, com muita felicidade, que temos que assumir posturas, vestir camisas. Eles estão dominando porque aqueles que trabalham correto simplesmente ficam nas suas. Então, os senhores quererem ouvir outros detalhes, não é participar de uma reflexão. Quando está aqui, eu estava olhando, o que eu vou falar, meu Deus do céu, que não seja muita besteira. Quando você coloca uma reflexão para Rio+20, quando sequer fomos convidados, o Ministério Público também não foi convidado, estamos lá num evento paralelo. Não é bonito? Evento paralelo, tudo nesse país é paralelo, já reparou? Então, nós estamos no evento paralelo. E é nessa linha que a gente tem que perceber qual é a base e a importância de 2 instituições, que é o Ministério Público. O Ministério Público é público porque pertence a todos nós, e a universidade é pública, responsável pela formação de todos nós. Gente, tem alguma coisa muito errada. E é isso que eu gostaria de trazer à reflexão, mais do que bater em cada uma das perguntas feitas, porque os que me antecederam conseguiram exaurir muito bem, e trazer para vocês mais uma visão. Olha, eu digo para os senhores uma última situação. Eu tenho uma filha de 10 anos, Yara Valverde é testemunha, que postou no Facebook pedindo ajuda para que ajudassem ela com a Praça Nossa Senhora da Paz. A menina está desesperada porque não está conseguindo ajuda. Ninguém ajuda ela a salvar a Praça Nossa Senhora da Paz, que fica no posto 9, em Ipanema. Por quê? Porque as pessoas estão com medo do debate burguês de defender uma praça dos burgueses. Pelo amor de Deus, é tanta da hipocrisia que a questão de participação qualificada, se não vier daquele coração, vai vir de onde? Senador Camará, que as pessoas têm que se recolher às 8 horas da noite, porque não podem sair sequer para comprar pão, porque podem não voltar para casa. Esse é o Estado que a gente vive, é essa cidade que a gente vive, e, independente de uma visão planetária, global, o que for, se nós não conseguirmos botar a ponta do compasso na nossa cabeça e ter uma gestão mínima do nosso território, sinto muito, perdemos todos. É uma reflexão que deixo, não só como profissional, não só como estudiosa, como mulher e, sobretudo, como mãe. Alguém aí pode me ajudar a salvar a Praça Nossa Senhora da Paz, que eu não estou conseguindo fazer o movimento? Obrigada, gente. Uma boa tarde. Só me resta fazer um resgate, uma síntese de alguns pontos colocados aqui e engatar com algumas das perguntas que também foram a mim dirigidas, né? Eu acho que eu gostaria de tocar em 3 pontos que eu acho fundamentais para essa mesa. O primeiro se refere ao financiamento da pesquisa, né? Porque a gente pode estar imaginando que está falando de uma questão secundária, de uma questão menos importante, de uma questão periférica. Mas essa é uma questão central de todo pesquisador da nossa geração e que eu espero que a nova geração consiga mudar. Que é o seguinte, a pesquisa hoje, se a gente falar com todas as letras, ela não tem financiamento, a não ser que seja em parceria com o setor privado, né? Isso é evidente. Eu acho que nós todos estamos percebendo, de alguma maneira. O financiamento que vem dos órgãos públicos, ele vem
e você faz uma mágica para existir no cotidiano, e quem está nos grupos de pesquisa está vendo isso no dia a dia. Então, em primeiro lugar, o financiamento para a pesquisa ele tem que começar a existir pela via pública, e pela via pública, acreditando que a pesquisa seja um ativo para um país que quer ser o líder do futuro, né? Os países que hoje eles se destacam no mundo em inovação, em tecnologia e em transformação social foram aqueles países que estão investindo há mais de 20 anos em formação do jovem e em ciência e tecnologia, né? Então, não adianta a gente fingir que a gente quer ser líder de processo de transformação, de desenvolvimento, se não investe em educação e ciência e tecnologia. Isso é um engodo. A segunda grande coisa é que a pesquisa ela tem que começar a se ver para além da simples ideia de pesquisa, faz, realiza, vai a campo, publica e termina. Nós não somos agentes operacionais. Nós somos agentes de transformação. A pesquisa ela tem que ser entendida como veículo de transformação social. Hoje, a CAPES exige que todos os programas de pós-graduação eles têm que provar qual é o impacto social do programa, seja ele de física, de matemática, etc. Mas, quando o programa tem impacto social e não tem financiamento, ele não tem nem impacto social, nem tem resultado. Então, tem alguma coisa errada nessa matemática. Mas eu acho que a gente tem que pensar para além disso, para além do tema do financiamento, para além de todos os problemas que a gente enfrenta em políticas públicas. O Código Florestal, a reforma do Código Florestal brasileiro, ele não surge por acaso, ele representa uma escolha ideológica de um país que fez algumas decisões sobre o seu futuro, né? E que estão atingindo essas gerações de agora, mas vão atingir certamente as gerações que vêm por aí. As políticas públicas, elas não falam, não é só aqui no Brasil, não, é no mundo todo, né? Os interesses econômicos, eles estão distribuídos em diferentes políticas que, por sua vez, são contraditórias e não exercem nenhum diálogo mais profundo. Mas o que eu quero trazer para a pesquisa, que eu acho que é um ponto focal da mesa toda, é que nós não podemos parar de nos autocriticar, de alguma maneira, desconstruirmos para nos reconstruir. A pesquisa não pode ser entendida como um processo terminado. A pesquisa é um processo dinâmico, ela precisa se adaptar, ela precisa entender toda a dimensão da sociedade e ela precisa ser capaz de internalizar também o que a sociedade está demandando. Se não for assim, a pesquisa, em algum momento, ela vai simplesmente ser um diálogo de pares fechados em uma grande esfera transcendental e inatingível, que é o que a gente vê acontecer com muitos dos pesquisadores, etc., que, em algum momento, eles não têm mais nem condição de dialogar com outros setores da sociedade. Então, acho que temos que pensar a pesquisa como um veículo de transformação social, como um veículo ético de construção de novos valores, se a gente quer chegar realmente nessa figura dessa nova ciência que o Fábio propõe. E esse é um percurso de longa duração, né? Muito provavelmente a gente está discutindo um tema para o qual a gente não foi convidado, mas isso também é fazer pesquisa, né? Fazer pesquisa significa promover a reflexão e ser capaz de se autoavaliar. Muitas vezes nós continuaremos não sendo convidados para muitos dos eventos importantes, para muitas das discussões importantes, mas, além de pesquisadores, nós somos cidadãos, né? Então, eu acho que nós precisamos nos olhar como pesquisadores cidadãos e não como cidadãos que se tornam pesquisadores e permanecem pesquisadores pelo tempo de existência, né? Eu acho que essa mesa ela foi muito sintética. Acho que esse tema ele não acaba aqui. E eu acho que esse tema a gente está remetendo para uma série de jovens que estão fazendo suas iniciações científicas, seus mestrados, seus doutorados, e que vão ter uma responsabilidade muito maior do que a nossa, nesse tempo que se inicia no pós-Rio+20, né? O Rio+20 é um evento. O pós-Rio+20 e o que vem depois é o que pode ser um divisor de águas, né? Então, com isso, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, e principalmente aos meus colegas de mesa,
pela capacidade de estar contribuindo para uma reflexão não convidada. E eu sempre falo uma frase que eu adoro do Garfield e que é o que me faz continuar no mundo da pesquisa, é assim: se você não pode convencê-los, confunda-os, né? E com isso eu encerro a mesa e eu agradeço a todo mundo por estar aqui. Muito obrigada.